Olá, olá! Chegou a vez do direito, da área jurídica, participar dessa mega maratona. Conexões interdisciplinares, o agro em tudo. Eu sou o professor Silvano Alcântara, coordenador dos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter. E veja, você que já está participando, já está assistindo essa mega maratona, entendeu, e creio que concorde comigo, que o agro realmente está em tudo. Mas você me permite puxar um pouquinho a brasa para a nossa sardinha? Será que o direito também não está em tudo? Me parece que sim, não é verdade? Eu diria que ainda bem. O direito está aí, está posto, justamente para equilibrar toda e qualquer relação jurídica. E é assim que tem que ser. E ele está também no agro? Claro que sim, não é? Está em tudo no agro. Está em operações, por exemplo, de compra e venda. Compra e venda de tudo. Compra e venda de insumos, de grãos, compra e venda de animais, compra e venda de equipamentos. Está também na prestação de serviços. Será que tem muita gente que presta serviços dentro do agro, de maneira geral? Me parece que sim, não é verdade? Mas veja, seria muito difícil chegarmos aqui para fazermos uma abordagem sobre tudo que o direito presta de serviços ao agro. Seria impossível. Então decidimos trazer bem pontualmente o direito do trabalho no contexto do agronegócio. Não vai ser interessante esse bate-papo? Claro que sim. E para melhorar isso, para que você possa entender um pouco mais sobre o direito do trabalho no agro, nós conseguimos trazer uma querida colega que nos ajuda nas nossas disciplinas, particularmente na orientação dos nossos trabalhos de conclusão de curso na área do direito. Ela é professora, ela é advogada, especialista em direito do trabalho e tem um currículo bastante vasto. Eu estou falando da professora Poliana Cagiano. Professora, muito bem-vinda. E agradeço de maneira geral a todos os participantes dessa maratona. Obrigada, professor Silvano. Agradeço muito esse convite. Me sinto honrada em estar aqui, podendo trazer alguns dados, algumas legislações que se aplicam aos empregados e empregadores do agronegócio e podendo contribuir para essa área que tanto nos ajuda, porque é do agronegócio que nós comemos, nos alimentamos diariamente, das mãos do agronegócio que nós colocamos o alimento diário na nossa boca. Então, muito obrigada, professor, espero contribuir aí com esse programa. Sem dúvida que a sua contribuição será muito boa. E também estamos com mais uma especialista em direito do trabalho. Essa já faz parte do nosso dia a dia. É a professora Priscila Bortolotto Ribeiro, uma das coordenadoras dos cursos de pós-graduação em Direito e especificamente no Direito do Trabalho. Professora Priscila, seja muito bem-vinda. Obrigada, professor Silvano. É um imenso prazer estar aqui na companhia do professor, da professora Poliana e também de todos aqueles que acompanham essa maratona, esse evento incrível. E principalmente para falarmos sobre esse tema que o professor Silvano já falou, do qual eu gosto muito, que é sobre o trabalhador rural. E como bem pontuado pela professora Poliana, se hoje nós nos alimentamos, é graças a esse trabalhador. Então, vamos aqui aprender muito com a professora Poliana. Professora Poliana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Tá certo. Então, professora, vamos começar assim. Eu vou jogar aqui uma série de perguntas e dúvidas que provavelmente o nosso espectador também tenha. E aí você vai falando devagarinho e nós fazemos uma ou outra interferência para somar a sua fala. Claro. Vamos pensar assim, o trabalhador rural, ele é diferente do trabalhador urbano? Ele teria, por exemplo, os mesmos direitos constitucionais garantidos? Ou além daqueles, ele também tem um pouquinho mais de direitos do que o trabalhador urbano? Ele se destaca, ele se distingue do trabalhador urbano? E se sim, no quê? E é claro, se você puder nos trazer um histórico desse trabalhismo rural, também seria bem-vindo. A palavra está contigo.
Tá certo, professor. Então, eu acho que é muito importante a gente saber do que nós estamos falando, da quantidade de pessoas que trabalham atualmente no agronegócio. E para isso, eu trouxe alguns dados de uma pesquisa recente de 2023, que é a última que nós temos, que foi realizada pelo CPEA em parceria com o CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Então, hoje, atualmente, no agronegócio, nós temos 28,3 milhões de pessoas trabalhando nesse setor. Isso diretamente, professora? Isso direta ou indiretamente. Sim, é muita gente. Mas hein? é bastante gente, considerando o contingente de pessoas, né, milhões de pessoas, bilhões de pessoas trabalhadoras, né? E houve um aumento muito grande que a gente pode considerar entre o ano de 2022 e 2023. Aumentou mais de 600 mil pessoas voltadas a esse setor. E por quê? Aonde que está isso? Nos agroserviços e nos insumos. Porque a gente está falando de fertilizante, a gente está falando até mesmo do turismo rural, né? Então, aumentou muito o contingente de trabalhadores no agronegócio. É que quando a gente fala em agronegócio, a gente não, falando de pessoas da minha idade ou mais, né? O que vem na cabeça, né? Falar o trabalhador rural. É aquele sujeito que trabalha lá no sítio, na fazenda, na enxada. Eu acho que isso nem existe mais, né, professora? Não necessariamente, né? Hoje a gente está falando, e principalmente trazendo os cursos EAD que levaram para o campo a possibilidade de estudo de veterinários, de técnicos florestais, de tantas outras profissões, né, que chegaram para o campo. TI também, porque as pessoas do campus estão se especializando na questão da tecnologia da informação, com colheitadeiras. Antigamente era o arado, né? A pessoa puxava o arado. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente está com uma tecnologia muito alta no setor do agronegócios. E a educação levou isso pro campo. E a Uninter está contribuindo com isso, professor. Exatamente. Temos alguns cursos nesse sentido também. Cursos e polos que chegam a várias cidades de todo esse Brasilzão aí, principalmente no agro. Então, a educação, ela foi fundamental para que as pessoas tivessem maior formação e pudessem deixar, inclusive, né, da questão manual, né, pudessem utilizar as novas tecnologias para trabalhar no agro, né, que tanto nos é caro. É verdade. É interessante o professor puxar esse ganchinho, porque eu sempre fico pensando a questão do turismo. Eu trabalhei alguns anos em consultoria e eu lembro que as pessoas me perguntavam: mas ele é formado em turismo, logo ele não é trabalhador rural, aplica-se a lei do trabalhador rural? E eu falava: depende. E agora que eu vou falar para a professora responder esse questionamento que há muito já me foi feito. Por exemplo, professora, eu tenho uma pessoa que ela é formada em turismo e ela trabalha no setor de turismo rural. Nesse caso, ele é um empregado rural, mesmo tendo essa formação? Certo. Então, aqui a gente está falando da Lei 5889 de 1973. E por que eu trago essa lei? Porque essa lei, assim como a CLT de 1943, alterada agora pela reforma trabalhista, ela traz o conceito de empregado rural, de trabalhador rural, e de empregador rural. E através deste conceito que que eu posso te dizer se caracteriza o trabalhador do turismo ou não. Então, aqui no artigo 3º, a gente tem o conceito de empregador rural, e eu vou pedir a licença para poder ler, até porque a gente não sabe tudo de cor. Claro, e nem pode saber. Né? Então, a Lei 5889 traz o seguinte conceito de empregador rural: pessoa física ou jurídica, proprietária ou não de terras, que explore atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados. E aqui temos a inclusão, sim, da exploração do turismo, nesse artigo da Lei 5889.
E fazendo esse gancho em relação ao empregado rural, que é super interessante, no artigo 2º, toda pessoa física é empregado rural, toda pessoa física que em propriedade rural ou prédio rústico. O que é prédio rústico? São aqueles galpões ali de pecuária, agricultura ou até mesmo agroindústria considerado prédio rústico, que se destina à lavoura, pecuária, prestando serviços de natureza não eventual a empregador rural sob a dependência deste e mediante salário. Então, se o trabalhador do turismo estiver prestando serviços a empregador rural na sua dependência, com subordinação, mediante salário, de forma pessoal, ele pode sim ser um trabalhador rural, explorando o setor do turismo. Então vamos fazer assim uma analogia entre o trabalhador e o empregador rural. Nesse exemplo que a Pri trouxe, e eu creio que pode ser generalizado para outras profissões também, nós podemos encontrar essa pessoa em qualquer um dos polos, como empregador rural, não é? Explora o turismo rural, ou como empregado. Destacando que, como empregador, ele pode ser tanto pessoa física quanto jurídica, não é verdade? Sim. E como empregado, tão somente como pessoa física. Essa dúvida, na realidade, existe e não é de pouca gente, não. Por exemplo, perguntam, um empregado ele pode criar um MEI e trabalhar para o empregador com o MEI? Não é? Pode, não tem problema nenhum. Só que a característica de empregado ele já não tem mais. Por quê? Porque aí ele está sendo contratado como pessoa jurídica, certo, professora? E eu vou complementar, aí você fala para mim. Antigamente, quando eu dava aula de Direito do Trabalho para graduação também, algumas coisas me vêm na cabeça. E no conceito de empregado rural, vinha sempre esse prédio rústico, né? Aí os alunos ficavam meio assim, o que é prédio rústico? O que vinha na cabeça já de cada um? Era um prédio abandonado, um prédio antigo abandonado. Eu falei, falava assim, então essa pessoa que trabalha num prédio desse, talvez arrumando, é empregado rural? Aí ficavam em dúvida, né? E é claro que não era em tom de brincadeira, e aí a gente explicava. Mas mais para passar a eles a informação de que, na nossa cabeça, o empregado rural é aquele que trabalha lá, na área rural, no sítio, na fazenda. Mas não necessariamente ou só ali, porque na cidade pode ter um prédio rústico, como você bem explicou, e não é lá no campo, é na cidade. E ele também seria considerado como empregado rural, se assim fosse, professora? Veja, aí a gente entra no contexto do empregador rural, né? Que é aquele, né, como eu disse, o proprietário ou não. Aí a gente tem também a questão da agroindústria, né? Porque às vezes a localização da sede da empresa não necessariamente é no campo. Mas se ele tiver os requisitos que aqui eu elenquei, ele pode sim ser um empregado rural. E trabalhar remotamente, inclusive. Um veterinário, né, que preste uma consultoria para esse empregador rural, ele pode ser um empregado rural, sim. Muito bem. Interessantíssimo, olha só o home office aí, né? Home office rural, olha home aí. Office rural. Eu creio que pouca gente pensou nisso. Muito incipiente ainda, né? Mas que trabalha com atividade, mediante subordinação, mediante empregador rural, ao empregador né? rural. Sim, E, prof, vamos trazer um pouquinho desse avanço, desse histórico da legislação trabalhista. Nós estamos falando aqui em home office. Isso é coisa de agora, não é? Sim. Pós-pandemia ou durante a pandemia para cá, que está se tornando realidade, creio que para todo e qualquer segmento, e também na área rural, não é verdade? Sim. Mas isso, penso eu, é de agora. E a legislação rural, ela avançou, ela é de longa data? Como que... Nos traga um panorama disso, prof. Certo. Eu trouxe aqui alguns pontos que eu acho que é importante a gente saber, até para contextualizar as pessoas em relação aos direitos do empregado rural. E um dado,
um dado importante, que é que no dia 1º de maio a gente comemora o Dia do Trabalho. E tem um dia que a gente comemora o Dia do Trabalhador Rural, que é o dia 25 de maio, que eu achei super interessante trazer, porque muita gente não sabe que existe o Dia do Trabalhador Rural. Então, assim, quando isso tudo começou? Obviamente que muito tempo atrás. E aí eu trouxe um decreto de 979 de 1903, em que permitia que os sindicatos se organizassem sem a interferência do governo. Até porque, até então, tudo precisava da autorização do governo. E aí houve essa permissão para que começasse a questão da sindicalização. E aí eu trouxe outro dado, que é em relação à Constituição de 1934, que é uma Constituição que promove e ampara a produção, porque a gente está falando de produção rural. E aí, então, ela começa de forma muito incipiente a trazer algumas questões de relação de direito social. Aí, passando um tempo, em 1941, 2 anos antes da CLT, nós temos o Estatuto da Lavoura Canavieira. Por quê? Porque muitas pessoas trabalhavam com o cultivo da cana-de-açúcar. E esse estatuto, ele trouxe a possibilidade de moradia e assistência médica aos empregados desse setor, que todo mundo sabe é muito complicado, muito complexo, né? Muitos boias frias trabalhando nisso. Então, claro que a lei, ela prevê ali moradia digna e nem sempre é isso que a gente vê. E aí, nós temos ali a Constituição de 1946, que muito parecida com a Constituição de 1934, ela também institui algumas questões, inclusive de sindicalização, mas a lei que efetivamente trouxe questões de, claro, a CLT, né, mas a CLT nada previu sobre o trabalhador rural, apenas trabalhador urbano. Trabalhador rural mesmo foi o Estatuto do Trabalhador Rural de 1963, que depois ele foi revogado pela Lei 5889 de 73. E é aí que a gente traz os direitos, a conceituação de empregado, empregador rural, que nós falamos agora, e alguns direitos diversos do empregado urbano, como, por exemplo, o aviso prévio, a questão do horário noturno, contrato por safra, contrato de pequeno prazo, que a gente pode abordar aqui. Opa, isso é interessante, né? professor, isso é interessante. Tá certo. E, claro, nós tivemos a nossa Constituição Federal, que aí equiparou, né, os direitos entre trabalhador urbano e o rural, a exemplo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, ali nesse decreto de 5889 de 73, a primeira questão que eu acho interessante a gente trazer é a questão do aviso prévio. Como que é o aviso prévio para o empregado urbano? Então, ele pode deixar de trabalhar 7 dias, né, no decorrer do aviso prévio, ou descontar 2 horas por dia, né? Então, esse é o formato. Para o trabalhador rural, ele tem direito a 1 dia da semana para ele buscar um emprego, já que ele, né, está cumprindo esse aviso prévio. Então, é um pouquinho diferente do trabalhador urbano. Outra questão super interessante é a questão do horário noturno e a hora noturna. A hora noturna do trabalhador urbano é reduzida, é 52 minutos e 30 segundos. Na hora noturna do trabalhador rural é 60 minutos. Hora cheia. Ou seja, não hora tem cheia. hora Mas a questão do adicional noturno para o trabalhador rural é de 25% e para o trabalhador urbano de 20%. Então há essa compensação. E como que funciona a questão do horário noturno? Para o urbano, todos sabem que é das 22 às 5 da manhã. Para o trabalhador da pecuária é diferente da agricultura. Da pecuária é das 20 horas até as 4 da manhã e para o trabalhador da agricultura é das 21 horas até as 5 da manhã. Então, tem que tomar até bastante cuidado em relação a isso, porque às vezes acontece, principalmente na colheita da soja,
que eles começam a colher um pouco mais tarde, ali 10, 10 e meia da manhã, por conta do orvalho, né? Então, eles deixam passar ali a questão do orvalho e, às vezes, ultrapassam 8, 9, 10 da noite. E aí já entra a questão do adicional noturno. E não deve noturno. ser raro também aquele trabalhador que trabalha nas duas, né? Trabalha com a pecuária e com a lavoura ao mesmo tempo. Aí, é claro, em cada caso deve se adequar esses horários, por assim dizer, né? Exatamente, professor. O pessoal da pecuária, né? Pecuária, às vezes eles acordam 2h30, 3 da manhã para começar a instalar, né, a questão do equipamento do leite. Ainda tem gente que tira leite manualmente, mas tem muita a questão das máquinas, né? E tem que ser muito cedo, né? Porque daí já vem o caminhão, recolhe esse leite, já leva para beneficiar, né? Então, para até chegar na nossa casa, né, no mercado, para a gente poder comprar. Professora, você falou ali, eu vou pegar uma palavrinha que você trouxe antes. Você falou em questão de moradia digna, né? Então, puxando o gancho ali da dignidade do trabalhador rural. Dentro dessa questão da dignidade, muito se ouve falar do trabalho neo-escravo, né, neo-escravidão. E a gente sabe que dentro do âmbito rural, eu acredito, embora tenha a questão do trabalho escravo, agora está muito em voga, marítimo, a questão do trabalho escravo até em ambiente doméstico, porém o campeão sempre foi o trabalho rural, infelizmente. Você poderia falar um pouquinho sobre essa questão, que eu acho que é muito importante? Até porque o Brasil é grande demais, não é? Eu creio que a estrutura do Estado para fiscalização e etc. não vai chegar nem perto do que deveria ser. Então, não é raro também escutarmos, né? A mídia traz que no interior de tal estado, a fazenda tal foi interditada pelo Ministério Público do Trabalho em virtude disso, disso e daquilo. Hoje ainda a gente ouve falar nisso, né? Você falava de um estatuto que previa ali direitos para os trabalhadores em canaviais. Isso é o que todo mundo põe na cabeça. O trabalhador em canavial é o grande exemplo, digamos assim, da escravidão propriamente dita no campo, não é? Hoje tem maquinários, tem tudo, mas eu creio que ainda em determinadas regiões nós vamos encontrar essa situação, não é, professora? Sim, que assim, fazendo uma retrospectiva histórica, veja, o Brasil ele foi dividido em capitanias hereditárias. E essas capitanias hereditárias depois viraram grandes latifúndios de terra que até hoje ainda existem no Brasil. Então, nesses grandes latifúndios, os proprietários de terras, eles buscam mão de obra, mas eles querem muitas vezes pagar um valor relativamente baixo para esses trabalhadores, e as condições também não são muito boas, né? Então, esse próprio estatuto que veio para trazer um pouco de moradia digna para eles, né, é o mínimo que se espera. Veja, a Lei 5889, ela traz que, havendo mais de 50 famílias no mesmo latifúndio trabalhando para empregador rural, esse empregador rural ele precisa promover escola gratuita primária para esses filhos de trabalhadores rurais. Escola gratuita primária e com não mais do que 40 alunos por sala. Então, assim, isso já é um avanço que em 1973, né, trouxe através da Lei 5889. Mas sim, professora, é muito grande o contingente de resgatados. Eu peguei um dado recente agora do Ministério do Trabalho e Emprego, junto com o Ministério Público, e no ano de 2023 foram 2.800 pessoas resgatadas em condições análogas à escravidão, onde na lavoura cafeeira e na lavoura de cana-de-açúcar é o que disparado ganha ainda, né, o contingente. Então a gente precisa muito, tem muito a evoluir, né, em relação a esse desafio que é o trabalho análogo à escravidão. Mas o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, eles estão sempre procurando, né, existe canal de denúncia para essa questão, e a penalidade está sendo uma penalidade muito mais rígida, mais pesada. Mas é como você falou, isso é até cultural, não é?
vem lá da época das capitanias e passando de pai para filho, e nesse sentido, mão de obra barata, você aqui dentro da fazenda, aí faz uma venda lá para vender farinha, paraná, e aí você vai assinando e paga com o seu salário, que nunca vai conseguir pagar, ou seja, você não consegue sair dali nunca. Isso a história nos conta, isso não é achismo, não é nada, isso tem estatística em relação a esses fatos. E creio eu, por ser cultural ainda, mentalidades desse tamanho ainda existem, não é verdade? Mas aí vem a legislação e a estrutura do Estado tentando proibir esse tipo de coisa devagarinho. Talvez eu não consiga escutar uma notícia dizendo assim, nós não temos mais trabalho análogo à escravidão no campo. Eu creio que eu não vou ouvir uma notícia dessa. Mas vocês, jovens, quem sabe, não é? Numa sequência natural, e é o que a gente espera, a bem da verdade, não é assim? Exatamente, professor, até porque a perspectiva do agro é muito boa, tem muito futuro, né? Hoje o agro está em tudo. Houve um despertar para o agro, inclusive com a questão do ESG, né? Que é a questão da sustentabilidade, a preservação, a produção dos orgânicos, inclusive, desde a produção de ovos orgânicos, né? Os vegetais orgânicos, a própria carne, né? Aquilo que eles utilizam para produzir. Então, a perspectiva é muito boa, só que nós temos alguns desafios que a gente precisa trabalhar isso, que um deles, além do trabalho da escravidão, né, análogo à escravidão, é a questão da permanência dos jovens no campo. Né? É aquele negócio de pai para filho que o professor Silvano falou, né? Como fica, a partir de que idade, professora Poliana, poderia uma pessoa trabalhar no campo como trabalhador rural? Veja, a lei ela fala entre os 16 e 18 anos, é possível, né, trabalhar no agro, né, respeitando a questão de não trabalho nem insalubre, nem perigoso, nem penoso. Então, e noturno também não pode. Então, o menor pode trabalhar desde que respeitadas essas condições. Claro que a gente sabe que a realidade é bem diferente, né? Eu também vim do interior e a gente desde muito pequeno já trabalhava, já ajudava. Você trabalhava no campo, prof? Eu sou do interior, né, professor? Então, assim, claro que a gente fazia algumas coisas, né? Acompanhava os pais, os avós ali natural, né? Na propriedade. E claro que os pais tinham um cuidado também, né? Assim, a gente sempre frequentou a escola de uma forma regular e assim funciona, né? Mas é muito difícil o jovem querer ficar no campo, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar um pouco mais, né? Fazer com que levar a internet, a tecnologia, a própria educação, EAD, para que eles queiram ficar, que eles tenham vontade, para que os idosos não queiram vender esses terrenos para os grandes produtores também, né? Os pequenos vendendo para os grandes produtores rurais, né? Tá certo. Prof. Poliana, Prof. Priscila, a conversa está excelente, muito gostosa e creio que produtiva para quem está nos assistindo. Mas infelizmente o nosso tempo é curto demais. Estamos chegando ao nosso final. Passo a palavra a você para as suas considerações finais. Obrigada, professor. Agradeço o convite. Eu acho que é muito importante e parabenizo, inclusive, a instituição por trazer o agro no direito do trabalho, porque as pessoas precisam conhecer os direitos do trabalhador e até do empregador no agronegócio para que a gente consiga se desenvolver como sociedade. Afinal de contas, o agro está em tudo. O agro está no alimento, o agro está nos serviços, o agro está no turismo e, que bom, no direito do trabalho também, equiparado através da Constituição Federal. Muito obrigada, professor. Professora Priscila? Professora Poliana, foi ótimo os dados que a professora nos trouxe, todo esse conhecimento. Acredito que todos que assistiram foi muito proveitoso. Convido que ainda continue assistindo, porque ainda terá mais, né, mais palestras. E, professor Silvano, é sempre uma honra compartilhar esse espaço com você. Professora Poliana, eu que agradeço. Muito bom tê-la aqui. Nos ajudou a entender um pouquinho mais do direito do trabalho no contexto do agro. Prof. Priscila sempre, né, simpática, nos trazendo sim da sua bagagem também do direito do trabalho.
Espero ter trazido a vocês um pouco mais de entendimento do direito no agro, e especialmente do direito do trabalho nesse contexto. Um abraço a todos.